Aleluia. Glória a Deus. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 5. Vamos compartilhar nessa noite até o verso 12. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Mateus 16, do 5 ao 12. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: Por que discorrei entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrai dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém, queridos? Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Por isso eu te peço, preste atenção no que Jesus estava falando para os seus discípulos. Aonde Jesus andava, uma multidão o acompanhava. Milagres, sinais, prodígios, coisas tremendas aconteciam. Como tenho dito, querido, e eu quero que você aprenda, nós temos repetido. Jesus, nós cremos que ele veio com 3 missões enquanto aqui esteve. A primeira, querido, foi pregar o evangelho, anunciar as boas novas. A segunda foi ele mesmo testemunhar, andando com seus discípulos, onde ele andava, ele testemunhava, operando milagres, sinais e prodígios, e também mostrando amor, a humildade, mostrando como é que deveria ser um verdadeiro cristão, para que ele fosse o quê? O nosso modelo, o nosso guia. E a terceira missão, para completar a sua missão, foi exatamente o sacrifício dele aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. E aqui, querido, ele está andando com os seus discípulos. No capítulo 14 desse mesmo livro, Relatos de Mateus, capítulo 14, é relatado, querido, a respeito da primeira multiplicação dos pães, onde a multidão acompanhava Jesus. E chegando já à tarde, Jesus, olhando para aquela multidão, e ela estava a ter fome. Os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Mestre, o que faremos? Devemos dispersar ou despedir essas pessoas enquanto ainda é cedo, para que eles saiam pelas vilas e encontrem alimento. Isso relatado no capítulo 14. Só que isso Jesus não ia fazer jamais, queridos. Incentivou os seus discípulos que eles mesmos dessem os pães, dessem alimento para aquela multidão. Eles foram e encontraram uma criança que tinha o quê? 5 pães e 2 peixinhos. E o que são 5 pães e 2 peixinhos? Quase nada diante de uma multidão.
Mas para Jesus, querido, é o suficiente para que haja um milagre. Os discípulos trouxeram a Jesus. E ele disse: assentai a todos. Ele orou ao céu. E ele começou a dar aos seus discípulos. E os discípulos começaram a dar às pessoas que ali estavam. De tal sorte, querido, que todos se alimentaram. E sobejaram. E sobrou, queridos. Quantos cestos? 12 cestos sobraram. 12 cestos. Daqueles 5 pães. 12 cestos sobraram. Algo maravilhoso, Jesus alimentou aquela multidão. Aleluia. E onde ele andava, a multidão o acompanhava. Isso foi no capítulo 14. No capítulo 15, pastor Hinaldo, acontece a segunda multiplicação. Aleluia. Algo semelhante aconteceu. Na primeira multiplicação, tinha em torno de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E aqui vem a segunda multiplicação no capítulo 14. Novamente uma multidão. E agora o que é que tinha? 7 pães. Amém? E alguns peixes. Da mesma forma, Jesus pede que todos se assentem, distribui aos seus discípulos, e o discípulo à multidão. E todos se alimentam e ficam saciados. E sobra. Agora 7 cestos. Aleluia. 7 cestos, queridos. Milagre tremendo do poder de Deus. Aleluia. Acontece, querido, que onde ele andava 2 grupos de religiosos daquela época. Que é esses 2 grupos, querido, que é relatado aqui, que eram os fariseus e os saduceus, religiosos, que seguiam a lei, que cumpriam e se achavam perfeitos. Os fariseus. E os saduceus, pastor Hinaldo, era responsável pelo sacrifício. Também, da mesma forma, se achavam perfeitos. E eles andavam acompanhando a Jesus, relatado aqui nesse capítulo 16. Mas não para prender, mas para provar a Jesus, para testar a Jesus. Eles criam na lei. Eles criam em doutrinas criadas por eles mesmos. E assim, querido, eram religiosos que passavam essas doutrinas, esse ensinamento para outras pessoas. E haviam grupos de saduceus e dos fariseus. E é isso que Jesus agora vai falar com os seus discípulos. Em alguns momentos, na caminhada de Jesus, ele falava para a multidão. Mas aqui, nessa passagem dos 5 ao 12, ele está falando diretamente com os seus discípulos. Que também, queridos, serve para nós como igreja, amém? Serve para todos nós. Uma advertência que ele faz para toda a igreja. E diz a palavra de Deus no verso 5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. Imagine, querido, que da primeira multiplicação sobraram 12 cestos. E da segunda sobrou 7 cestos. E os discípulos não levaram o pão. E agora eles estavam passando para o outro lado sem ter levado o pão. E é isso que está dizendo aqui. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. Verso 6. E Jesus lhe falou: estejais alerta, atentos, acautelai-os do fermento dos fariseus e saduceus. Aleluia, glória a Deus. Jesus, querido, falou para eles: acautelai-vos, tenham cuidado, tenham cautela a respeito do fermento dos fariseus e dos saduceus.
Verso 7 diz: entretanto, eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pães. Percebendo a desavença, segundo Jesus indagou: por que discordai entre vós, homem de pequena fé, sobre o não terdes pães? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Querido, aconteceu algo tremendo aqui, de ensinamento. E preste atenção, querido. Porque quando a gente lê, a princípio, você não entende o que é que Jesus está dizendo. Os discípulos, queridos, esqueceram de levar pão. E Jesus, queridos, fala para eles: estejais alerta, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus, querido, ele estava falando das doutrinas, dos ensinamentos errados, dos falsos profetas. Que o seu discípulo estivesse atento, alertas, tivesse cautelas, quanto que ele estivesse ouvindo. Amém, queridos? Aí nós trazemos para o dia de hoje. Nós ouvimos tantas coisas. Temos a mídia, temos a igreja, temos pessoas que sobem ao púlpito para ensinar, para falar, para passar uma mensagem. Então esteja atento, querido, o que é que você está ouvindo. Nós dizemos sempre assim, querido, a verdade ela está aqui, ó, na palavra de Deus. Amém? A verdade está na palavra de Deus. Mas como é que eu sei que aquilo que eu estou ouvindo é verdade ou não? Primeiramente, querido, para que eu saiba que algo é errado, eu preciso conhecer a verdade. Amém? Para eu saber que algo é errado, algo é mentira, algo é enganoso, eu preciso conhecer a verdade. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra de Deus é a verdade. E é isso que Jesus estava passando para os seus discípulos. Aleluia. Nesse verso 5, a Bíblia relata a respeito de pão. Aí Jesus entra falando: estejais alerta, atentos, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, ou seja, dos ensinamentos, das doutrinas, para que vocês não sejam contaminados. Lembremos, querido, que o que é fermento? Mulheres que gostam de fazer bolos. O fermento, querido, ele enche a massa, ele enche, ele dá uma aparência. Mas imagine, querido, que você tem duas massas iguais, preparadas iguais, uma aqui e outra aqui, só porque esta aqui você fez toda aquela massa e você pegou apenas uma colher de fermento, uma pequena colher de fermento, colocou naquela massa, misturou com aquela massa, e essa massa, com uma pequena colher de fermento, ela se transformou. Ela ficou totalmente diferente daquela outra que não tem fermento. Agora ela está cheia. Ela tem uma aparência mais agradável, maior, robusta. A outra ficou sem chá, ficou do mesmo jeito de antes. Mas, se nós pegarmos as duas massas e colocarmos em uma balança, o peso será igual. Uma maior e a outra mais baixinha, mas o peso será o mesmo. Acontece, queridos, que as pessoas, ao olharem essas duas massas, o que vai chamar a atenção é aquela que tem a melhor aparência, mais cheia. Amém? Mais bela, mais bonita. Por isso é que Jesus fala sobre o fermento. Acautelai-vos, porque muitas coisas que você vê, que aparentemente tem aparência bonita, atrativa,
da verdade, é engano, é mentira, quer te levar para o lado errado. Acautelai-vos, tenha cautela com o que você está ouvindo, com o que você está aprendendo, com os ensinamentos que estão passando para você. Acautelai-vos, amém? Por isso ele está dizendo, estejais alertas, tenha cuidado com os ensinamentos dos falsos profetas, do que você tem aprendido, porque o inimigo tem usado pessoas, falsos profetas, falsos ensinamentos, para enganar pessoas, grupo de pessoas, queridos. Mas para que nós saibamos o que é errado, primeiramente nós precisamos saber o que é a verdade. Por isso nós precisamos ter cautela com aquilo que nós estamos ouvindo. Amém? Glória a Deus. E no verso 7 diz: entretanto eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Queridos, os discípulos não entenderam o que Jesus estava falando. Jesus estava falando de algo espiritual, usando aqui, querido, um sentido figurativo do fermento, para passar uma mensagem de ensinamento para os seus discípulos. Mas como eles não tinham trazido o pão, eles começaram a colocar culpa um no outro. Pedro, por que você não trouxe o pão? Não, André, devia ter sido você. Não, era o Tiago. E assim ficaram um com o outro discutindo a respeito de quem esqueceu do pão, quem era o responsável pelo pão. E uns ficavam dizendo: não, eu estava ocupado com aquele coxo que precisava de atenção, precisava um milagre. O outro com uma pessoa deficiente visual, e assim, cada um dando desculpa, porque não trouxeram o pão. A preocupação era algo natural. Jesus falando de algo maior. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, esteja seguro, querido, na promessa de Deus, que é o mais importante para a tua vida. Amém? Muitas vezes estamos perdendo o nosso tempo com algo que não tem importância, querido. E nós precisamos investir o nosso tempo, a nossa força, querido, tudo que temos naquilo que tem importância. Eles estavam preocupados por conta do pão que não trouxeram. Esquecemos do pão. E Jesus agora está nos chamando a atenção, porque nos esquecemos do pão. Aleluia. Glória a Deus. Verso 8 diz: percebendo Jesus viu a desavença entre eles, disse: por que discorrei? Aleluia. Por que discordar entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Jesus chamou a atenção do seu discípulo. Por que estáis discutindo? Homem de pouca fé, porque não trouxeram o pão? É como se Jesus dissesse: lembrai, aleluia, dos milagres que já fiz. A falta de pão agora não é nada. Não deve ter essa atenção. Eu estou falando de algo maior, uma mensagem maior. Esteja atento para aprender, ouvir e receber a mensagem verdadeira. Aleluia. Glória a Deus. Verso 9 diz: não compreendeis até agora? Nem sequer lembrai dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantas cestas colheram? Nem dos 7 pães para aqueles outros 4.000? E de quantos cestos recolheram? Aí Jesus traz a lembrança do milagre que ele fez anteriormente, no capítulo 14, 15.
das multiplicações, dos pães e do peixe. É como se ele dissesse: se eu cuidei de uma multidão de judeus, quanto mais de vocês que estão comigo. O fato de esquecer, pois isso não é nada. Abra o entendimento para entender verdadeiramente a mensagem que eu estou passando. É isso que ele estava dizendo para os seus discípulos. Igreja amada, igreja querida, precisamos estar atentos ao que Deus está falando. A mensagem de Deus, querido, ela é simples, mas muitas vezes não estamos prestando atenção. Perdemos a simplicidade da mensagem, queridos. Por quê? Porque às vezes estamos dispersos, pensando em algo que não tem importância. Querido, quando estamos na presença do Senhor, precisamos estar atentos. Porque há uma revelação de Deus para nós. Quando a palavra é pregada, querido, eu sempre digo, essa palavra, você tem que dizer, essa palavra é para mim. Diga agora, essa palavra é para mim. Pega essa palavra para você, querido. Independente de fulano, de A, B, C ou D, que não queira ouvir, que não esteja atento, mas esteja atento você, para ouvir a palavra e receber a mensagem, e aprender de Deus a mensagem, queridos. Deus tem falado nesses dias para a igreja, porque Ele ama a igreja. O projeto dele é maravilhoso para nós, igreja. Mas nós precisamos estar atentos ao que Deus quer falar para nós. Não podemos perder tempo, queridos, perder a nossa atenção. Estar na igreja, estar ouvindo a palavra de Deus, nós precisamos esquecer das outras coisas, amém? Aleluia. Esteja atento, porque Deus sabe da tua vida. Não, pastor, estou preocupado lá em casa, com meu filho, com a minha filha, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. Aí Deus te diz nessa hora: meu filho, se eu já fiz tantos milagres na tua vida, eu estou falando contigo agora, e tu acha que eu não cuido da tua casa, da tua família? Ouça o que eu estou te dizendo. Preste atenção. Querido, é isso que ele estava dizendo para o seu discípulo, e que também fala conosco como igreja nessa noite. Nós precisamos vir, querido, com o coração aberto, com os ouvidos espirituais abertos para ouvir da palavra de Deus. É tão tremendo, querido, a palavra. Deus é tão maravilhoso. Os teus problemas, querido, o que são teus problemas diante do Senhor? Nada. O que seria a falta de pão ali para o seu discípulo? Nada. Assim também como qualquer problema que você esteja passando, querido, não é nada diante do Senhor. O que Ele quer, querido, é a tua atenção. É você ouvir, você aprender, você ter a vida transformada através da palavra dEle. É isso que Ele quer, querido, que você aprenda de fato e de verdade. Aleluia. Porque Ele te ama. Ele te ama. Tem cuidado de você. Ele tem vindo no teu socorro em todo o tempo, querido. Então abre o teu entendimento. Abre o teu entendimento diante do Senhor, para aprender dEle, diretamente dEle. E é isso que Ele, querido, quer passar para nós nessa noite. Muitas vezes nós queremos aprender de fulano, ciclano e beltrano. Vê-se um movimento ali, corre-se para lá, para participar daquele momento, porque fulano ali está com uma grande unção, um grande mover naquele local. E se corre lá para ouvir o fulano. E depois há um outro movimento naquele outro lugar. Aí se corre atrás do fulano do local para ouvir do fulano. E Deus está falando conosco nessa noite. Jesus falando, querido. O
que nós precisamos ouvir, querido, Ele já falou, na sua palavra. Aleluia. Temos dito também, querido, e vamos continuar repetindo, não precisamos inventar nada. Nada. Simplesmente compartilhar o que Ele falou. A palavra, querida, não é minha, mas a palavra é dEle. Amém? O que foi falado para os discípulos, para aquelas multidões que o acompanhavam, querido, está sendo ecoado através dos séculos, chega nessa noite até nós. E aí nós temos que ouvir, mas aprender, querido, absorver, porque é uma verdade. O que ele estava chamando a atenção do seu discípulo, de fato era verdade. Eles estavam preocupados e discutindo, discordando entre eles, com algo que não tinha importância. Porque se Deus, se Jesus alimentou primeiro mais de 5.000 homens com 5 peixes, e ainda sobraram 12 cestos, e depois alimentou mais de 4.000 pessoas, 4.000 homens, além das mulheres e homens, e ainda sobraram 7 cestos. Para que se preocupar pelo fato de não terem trazido pão? Algo material, querido. Algo material. E ele falando algo mais importante. Uma mensagem poderosa para mudar a vida desses homens. E eu digo nessa noite, igreja, se você abre o teu entendimento, essa mensagem é para mudar a tua vida. De começar a ouvir uma palavra diretamente vindo do coração de Deus. Uma palavra verdadeira e não mais se deixar ser enganado por doutrinas, fermentos de fariseus, saduceus, falsos profetas, enganos, queridos, que tem uma aparência, incha, o fermento incha, traz uma aparência bonita, mas é engano, queridos. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, querido. Deus é maravilhoso. Ele tem cuidado de nós. Ele tem abençoado as nossas vidas. Ele está contigo todo o tempo. Ele sabe da tua vida os mínimos detalhes. Nada, querido, que acontece contigo é oculto diante dos olhos de Deus. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Ele te ama e tem preparado o melhor para você. Amém. O nosso Deus, querido, é um Deus abençoador. Mas o nosso foco, a nossa busca, não deve ser a bênção, queridos. Não deve. Eu não vou te convidar, você que está aqui, ou você que está me ouvindo, dizer, vem buscar a tua bênção. Eu não te digo isso. Eu quero que você venha, eu te convido, vem aqui, vamos adorar ao Senhor. Vamos louvar a Ele, querido. Buscar a Ele, com o desejo no coração de agradecer a Ele pela bondade dEle, por tudo que Ele já fez por nós. E Ele, naturalmente, querido, Ele vai nos abençoar. Por quê? Porque Ele é um Deus abençoador. É um Pai que ama, que cuida. E é isso que Ele quer fazer com cada um de nós. As tuas dificuldades, as tuas lutas, tribulações, para Deus, não são nada. Não são nada, querido. Ele pode. E eu creio, se você for fiel com Ele, Ele é fiel com você. E no devido tempo, querido, no tempo dele, o milagre virá sobre a tua vida. A cura, a transformação, a libertação. Algo que você precisa. Deus sabe. E Ele virá. E te digo mais, Ele virá com coisas melhores do que você tem esperado, pensado, sonhado. Porque
Porque esse é o nosso Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus verdadeiro, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Por isso precisamos estar atentos ao que Deus está falando. Diante de Deus, querido, nós não podemos estar dispersos. Não converse com o teu irmão que está do lado. Esteja atento. Atento à palavra de Deus. O que Deus está falando para que nós venhamos aprender. Todo dia que nós aprendemos com Deus. Uma palavra dessa maravilhosa, querido. Grande ensinamento Deus está trazendo a luz para nós nesta noite. Aleluia. Revelação de coisa tremenda, queridos. Como te disse muitas vezes, quando lemos uma passagem dessa a princípio, nós não entendemos o que é que ele estava de fato falando. E ele estava falando coisas grandes, coisas transformadoras em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus te ama. Aleluia. Glória a Deus. E depois dele falar, querido, com o seu discípulo, aí verso 10 diz a palavra de Deus: nem dos 7 pães para os 4.000 e dos 4 cestos tomaste. Verso 11 diz: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-os do fermento, do ensinamento, da doutrina dos fariseus, dos saduceus, dos falsos profetas. Então, só então, entenderam que não lhe dissera que se acautelasse do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Querido, Deus tem falado conosco. Nós temos ouvido que nesses dias, Deus falando coisa tremenda, querido. Deus tem falado coisas tremendas. E tem usado, queridos, homens, mulheres, crianças, para falar. E a palavra de Deus diz: quem tem ouvido, que ouça o que diz, o que Deus está dizendo, querido. Acautelai-vos, querido, é ter cautela, é estar atento. Amém. Para viver uma nova vida, é isso que Deus quer de você, que você viva uma nova vida, queridos. Quem precisa de Deus? É Deus que precisa de nós ou nós que precisamos de Deus? Sem nós, querido, Deus continua sendo Deus. Agora nós, sem Deus, nada somos. Então quem precisa de Deus somos nós, queridos. Nós é que temos que entender a palavra dele, o que ele fala. Temos que aprender verdadeiramente para passarmos a viver uma vida segundo a vontade dele. Querido, entenda. A obra de Deus, ela é perfeita, tem início, meio e fim. E depois que Jesus completou, querido, a missão dele aqui na terra, que ele foi e Deus enviou o Espírito Santo para dar continuidade ao seu projeto. Projeto esse, querido, que Deus conta com você. Projeto esse, querido, que Deus tem um chamado para você. Tem um chamado para você. E nós que somos o que? Instrumento nas mãos do Senhor, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quem deve nos conduzir? O Espírito Santo. Os nossos caminhos, queridos. Aleluia. Você é precioso, você é preciosa para o Senhor. Deus te criou, querido, para que você seja um vencedor, uma vencedora. Mas não por você mesmo, mas sim através da ação do Espírito Santo. Mas para isso, querido, nós não podemos ser enganados. Precisamos ter cautela para viver uma vida segundo a vontade dEle.
A obra, querido, não é nossa. Falo isso como pastor, como liderança da Fonte de Vida. A obra não é nossa, mas é do Senhor. Deve ser do jeito dele, da forma dele, queridos. É ele. É do jeito dele. Porque só assim vai funcionar. Só assim, querido, é que nós estaremos andando conforme o que ele estabeleceu. Não adianta, querido. Não adianta. Eu te digo e tenho dito isso nesses dias. O que é que adianta, querido? Grandes movimentos, atraindo multidões, show, pirotécnicos, bandas, coisas maravilhosas aos olhos, de encher os olhos, coisas que atraem multidões, queridos. Se não houver uma conversão verdadeira e de fato, querido, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Porque tem que haver a conversão, tem que haver a mudança, para que seja realizado a obra de Deus em nossas vidas. Porque só transformado nós entraremos no reino do céu. Nós alcançaremos, queridos, as boas novas anunciadas por Jesus. Amém, igreja amada, igreja querida. E é isso, querido, que eu apresento para vocês nessa noite. A palavra do Senhor, uma palavra que transforma, uma palavra que traz luz, que traz graça. Aleluia. E somente através do Espírito Santo de Deus é que nós iremos conseguir vencer, prevalecer todos os dias, em nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja, curva tua cabeça agora, igreja. Feche os teus olhos e curva tua cabeça agora, em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, eu coloco a tua santa igreja diante de ti, Senhor. Aqui estão, ó Pai, diante de ti, homens, mulheres, jovens, ó Pai. Oh, Pai, diante da tua presença, Senhor. Eu sei, ó Pai, que é uma grande obra o Senhor quer realizar através de nossas vidas. Então, ó Pai, o que eu te peço agora, Pai, oh Pai, que nos dê sabedoria, para que nós estejamos firmes diante da tua presença. Que os nossos ouvidos, ó Pai, não sejam enganados pelo aquilo que ouvimos. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Mas nós queremos andar conforme a verdade. Ter sabedoria, ó Pai, para discernir o que vem de Ti e o que não vem. Não queremos, ó Pai, ser atraídos por aquilo que os olhos se encantam, por aquilo que os ouvidos se encantam. Mas nós queremos ser atraídos, ó Pai, pela Tua palavra, pela Tua verdade, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, que a Tua palavra, Pai, nos conduza, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos guie, todos os dias, porque nós queremos andar conforme a Tua vontade, andar, Senhor, ó Pai, todos os dias, trilhando, ó Pai, vencendo todos os dias, porque cremos, Senhor, que um dia nós chegaremos diante de Ti, e seremos, ó Pai, aprovados diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus.